dia, Águia. Não, hoje não é bom dia, Águia, embora eu tenho certeza que você que está aí assistindo esse programa é uma pessoa muito esperta e ligada. Bom dia para você e você não está no programa errado e nem no dia errado. Eu sou Helenita Pereira, apresentadora do Seja Você na Real, que vai ao ar aqui nessa casa, TV Ondas Play, toda quarta-feira às 20 horas. Mas hoje, sexta-feira, eu estou aqui tendo a honra de dividir esse programa com o Dr. Luiz Aibinder. Primeiro, beijo para você, Odilon, que não pôde estar aqui, mas eu sei que você está aí na sua casa contribuindo, vai mandar algum comentário, alguma pergunta. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, como eu falei, dividindo este espaço de conhecimento com grande, que tem um currículo maravilhoso, Dr. Luiz Aibinder. Aê! Merecido. Bom dia, Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, um dia especial. Primeiro porque tem auditório aplaudindo. Sim. E segundo porque a moça bonita, em vez de dois coroas rabugentos, apresentação. Então, como o Odilon, se o Odilon tivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia falar alguma coisa de A Bela e os Feras. Está com razão, porque o senhor e o Odilon são dois feras na área de vocês e eu tenho orgulho de estar aprendendo um pouquinho mais com vocês. É um prazer para mim, uma oportunidade que eu não vou desperdiçar nunca. Dr. Luiz Aibinder, esse programa toda sexta-feira tem sempre um conteúdo a mais. E se você que está aí assistindo a gente, Águia, ou que está aqui só telespectador do Dr. Luiz Aibinder, não deixe de acompanhar o programa do Dr. Luiz Aibinder toda sexta-feira. E se você não pode estar aqui ao vivo com a gente, vai lá no YouTube assistir todos os programas do Dr. Luiz Aibinder. Como é que você faz? Lá no YouTube você coloca TV Ondas Play, espaço, traço, espaço, a luz da psicanálise. Viram psicologia. Psicologia. É mais, é top. E você vai ver todos os programas desde o primeiro e vai fazer um mergulho nessa ciência tão bem explicada por esse mestre. Outra forma de você acompanhar o programa é através do site da TV Ondas Play, www.tvondasplay.com.br. Você vai acompanhar ao vivo e vai participar através do site. Acabou? Não! Você também vai participar através do WhatsApp da TV Ondas Play, 021 99 532 7705. Dessa forma você pode participar, você já sabe, né? Mas se você está chegando hoje, você pode participar por vídeo, por áudio ou por texto, mandando seu comentário. Pode sim questionar o Dr. Luiz Aibinder, porque ele vai saber te responder e vai acrescentar muito na sua vida. Além disso, você também pode acompanhar pelo aplicativo da TV Ondas Play. Dr. Luiz Aibinder, o tema de hoje tá uma coisa, né? Pessoas autênticas, Dr. Luiz Aibinder. Sim. Pessoas... Fale. Nós conhecemos muitas pessoas falsas, muitas máscaras e pouca gente de verdade. Nós vemos muita máscara aí pela rua e você não conhece a pessoa autêntica. São pessoas que desempenham papéis que acham que deveriam desempenhar. Teve um psicólogo chamado Jung que disse o seguinte: nós todos nascemos originais, mas morremos como cópias. A gente faz muita cópia, né? Xerocamos muita gente aí. Olha! Interpretamos papéis que não são a nossa realidade. E nessa onda de modelar pessoa, de pegar o melhor da pessoa para fazer a nossa melhor versão, as pessoas que estão cada vez mais perdidas para saber a identidade delas, né, Dr. Luiz Aibinder? Sim, porque você é única. Como é que você pode xerocar outra pessoa, adquirir o DNA, os conhecimentos dela? Respeite a tua unicidade. Deus só fez uma de você, apenas uma. Nunca no passado teve alguém igual a você, no futuro também não terá. Você é a única impressão digital, o único DNA. Respeite isso. Se Deus fosse industrial, ele produzia feito uma obra de arte, sim. Várias cópias da Mona Lisa, mas só tem uma Mona Lisa, que foi um artista. Exato. E Deus só fez uma de você, Lelê. E na própria Bíblia, Gênesis 1, 26, ele fala: faria o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então ele pegou essa maravilhosa mistura e fez únicos. Eu, o senhor, o Odilon, o nosso público, a nossa plateia que está aqui.
Essas palmas foram por o senhor, doutor Luiz Aibinder. E é verdade, o senhor falou que se Deus fosse um artista, né? Um industrial faria cópias. Pois é, ele fez várias obras de artes nas suas originalidades. E a gente tem que honrar isso, né, doutor? Respeitar isso. Valorizar isso. São teus defeitos, tuas qualidades que fazem de você você. Não tenta mudar muito, não. Não é? E a gente aprendeu a se valorizar, né? Mas as pessoas, elas se negam tanto, né? Cada um sabe de si, mas elas mudam aquela essência delas e acabam que no meio do caminho se perdem, né? Se perdem porque vão deixar de ser quem são e não vão conseguir ser quem elas pretendem ser. Então elas viram meio um zumbi, Walking Dead, né? Mortos-vivos. É verdade, mortos-vivos. E aí, para retornar à essência, né, a origem, né, a originalidade, porque é perfeita, mas em aperfeiçoamento fica mais difícil, né? Acho que o senhor tem muito trabalho com isso. Tem algum trabalho com isso, ajudando as pessoas a se aceitarem com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas não os defeitos que as incomodam, que elas podem corrigir. Então, você pode melhorar, você pode querer ser melhor, buscar a perfeição sem pretender ser perfeita. Buscar a perfeição te leva à excelência, não à perfeição. A perfeição é uma meta inatingível. E o senhor está falando de buscar a perfeição, aí tem as pessoas que se dizem, batem no peito falando, eu sou perfeccionista. E acaba que também não sai do caminho, né? Não consegue andar, não consegue fazer nada de verdade na vida, porque está sempre buscando o estado de excelência. Quando o estado de excelência não, de perfeição. Não, mas para elas é um estado de excelência, ela usa isso como desculpa. Né? Aí acaba procrastinando. A busca da perfeição vai levar, como você falou, a um perfeccionismo paralisante. Isso. Se eu não posso apresentar um programa de TV, Maricá, de uma maneira perfeita, eu vou me abster. Mas ninguém pode apresentar nada perfeito, porque o perfeito já bateu no teto. Não pode... Imagina o seguinte, uma fábrica lança um carro perfeito esse ano. Ano que vem, o que ela vai lançar? Não vai. Vai mudar de ramo. Vai negar pois porque toda a origem. Além do perfeito, não existe mais nada. Exatamente. Mas tudo é passível de ser aperfeiçoado. Isso. Principalmente nós. Por isso que eu uso a frase, nós somos perfeitos seres perfeitos em estado de aperfeiçoamento. Por que eu falo isso? Perfeito porque eu acredito na obra de Deus. E se ele é perfeito, para nós que acreditamos em Deus, há pessoas que não acreditam, mas para quem segue essa linha, Deus é perfeito. Então ele não vai fazer algo com falhas. Então nós somos. Mas estamos na busca da nossa evolução, do nosso crescimento. Por isso, em aperfeiçoamento. E sim, como o senhor disse maravilhosamente bem, não devemos nos estagnar, porque ainda não está daquele jeito que a gente idealizou. Até porque essa perfeição que é tão alcançada é uma ideia, né, doutor Luiz Aibinder? É uma neurose. É uma neurose. Porque é uma meta irrealista. Não é possível chegar à perfeição de nada. Você não pode fazer um texto perfeito, você não pode fazer uma apresentação perfeita, tocar perfeitamente um instrumento, você não pode fazer nada perfeito. Você pode fazê-lo muito bem, mas perfeito não. Tudo pode ser melhorado um pouquinho. É o caso da fábrica de carro, né? Ano que vem lança alguma coisa diferente, um pouquinho melhor. E assim, a gente aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, eu acho isso engrandecedor, porque você olha e fala assim, caramba, é pulsar, é estar vivo. Não é se acomodar e falar que vai fazer de qualquer jeito porque ainda não sei fazer. Não, não é isso. É ser cuidadoso com o que está fazendo, mas entender e humilde também, né? De falar, eu não sei fazer ainda. Ainda é a palavra mágica. Exato. Quando você fala assim, eu não consigo aprender matemática, você fechou o caixão. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Você fechou o caixão. Mas eu ainda não sei matemática, você não fechou o caixão. Você está com a oportunidade aberta para vir aprender. Então, eu ainda não sei mexer no computador, eu ainda não sei falar inglês,
tudo implica na possibilidade futura. Nesse momento eu não tenho, mas daqui a pouco eu posso ter. Então, ainda, eu considero como a palavra mágica. E isso, doutor Assim, Luiz, que ajuda bastante a destravar qualquer um. sim, você está realmente assumindo o seu processo e você está sendo autêntico e autêntica ao falar isso. Você não está falando, não, eu sei fazer. Não, você está se assumindo, olha, nisso eu não sou perfeito, isso eu ainda não aprendi ainda, eu preciso de informações. Uma pessoa autêntica também assume quem ela é, não é, doutor? O ego da pessoa, de uma maneira geral, quer encobrir o desconhecimento, como se fosse um pecado. A pessoa diz assim, eu sei isso, mas não sabe. Ela vai chutar a história e todo mundo vai perceber que ela está embromando, que ela está enrolando e ela não sabe. E qual o problema de não saber? Não vejo nenhum. Exatamente. Eu nasci analfabeto, sedente, careca. Tudo eu estou aprendendo, mas não dá para aprender tudo. Nascemos assim. Eu falo também, Elenito, o seguinte, que eu me diplomei há muitos anos, mas ainda estou em formação como psicólogo, porque todo dia eu estudo, eu aprendo coisa nova. Eu não sou um psicólogo pronto, porque eu acho que não existe isso. Eu estou em formação, todo dia eu aprendo mais um pouco. Uma coisa que eu aprendi, doutor, é que o grande mestre, ele é um eterno aprendiz. A luz... Foi Michelangelo, aquele gênio da Idade Média, grandes obras. Aos 87 anos, Michelangelo falou assim, eu ainda estou aprendendo. Exatamente. À luz da psicologia, doutor Luiz Aibinder, o que é uma pessoa autêntica? Que não usa máscaras, que ela se dá permissão para ser ela mesma. Quem usa máscara não é autêntico. Tem máscaras maiores, máscaras menores, mas quem usa máscara não está sendo autêntico. Eu chego aqui e começo a falar um montão de coisa bonita, politicamente correta, mas não pratico. Não é hipocrisia? Eu falo uma coisa e faço outra? Sim. Tem uma frase, né, que as pessoas costumam usar por aí, eu sou autêntico mesmo, eu falo o que eu penso. Tem coerência nessa frase? Não, é só o grosso, é só o grosso. Perfeito. Perfeito. E aí usa... Isso, eu falo o que eu penso, é só grossura. Não é? Sinceridade sem cortesia é grosseria, né? E nem tudo que passa pela cabeça tem que sair pela boca. Exatamente. Você pode até expressar o que você está pensando, mas você tem que ser cortês. Eu preciso. Se eu vou falar alguma coisa que vai te magoar, eu preciso fazer isso? Não, claro que não. Por isso que eu usei o termo cortesia. É deselegante. E até quando você está fazendo isso, você não está sendo autêntico. Você está se metendo numa área que não é sua, que é a vida do outro. O outro está sendo grosso. Está sendo grosso. Grosso e enxerido. Ser autêntico e ter dependência emocional, tem alguma relação? Não. O dependente emocional é uma espécie de escravo do outro. Ele não toma decisões por si só. Que roupa que eu vou usar hoje, onde eu vou, faço isso, não faço aquilo. É uma pessoa muito insegura. Ela não tem... Mas ela é sincera nessa insegurança. Nesse sentido, é uma pessoa autêntica. Ela não esconde insegurança. Mas ela é melhor superar a insegurança. Mas eu entendo que o autêntico, ele não é seguro. Ele sabe que ele tem falhas a serem corrigidas. Não, o autêntico não é perfeito. Não é perfeito. Mas ele se permite ser quem ele é, portanto ele é seguro. Exatamente. Ele é seguro e ele fala, não sei... não gosto, não vou, não faço. Ele assume realmente tudo que a gente tenta esconder, como o senhor falou das máscaras. Ele assume tudo que o ser humano... cotidiano tenta esconder. Ele não vive dependendo da aceitação externa. Zero dependência. Zero dependência. Doutor Luiz Aibinder, o povo quer saber. Vamos ouvir o que eles têm para dizer pra gente? Vamos, o que cortaram, né? O que contaram não foi para mim, foi o Fernando Pessoa que fez um verso muito bom, um poema muito bom, Poema em Linha Reta. Diz ele nesse poema, Helenita, eu nunca conheci quem tivesse levado porrada,
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ai, eu estou farto de semideuses. É verdade. Então sou só eu que já viu e errôneo nessa terra? Fernando Pessoa. E as pessoas fazem uma fantasia da vida, né? E acabam que não vivem de verdade. Porque cicatriz... Eles fazem o papel que eles gostariam de ser, mas não são. Eu participo de muitos programas de debate, já há muitos anos, rádio, TV. Eu também ficava farto de semideuses. No debate todo mundo é santo. Eu digo, pô, só eu. Não é? E aí você está falando de debate, a gente está falando de experiências, né, de pessoas, né, de sábios, de cientistas que vieram antes da gente, mas hoje em dia também tem a curtida, né? E o autêntico, como é que faz isso em relação às redes sociais? Porque hoje em dia é o tempo da curtida, quantos likes nós recebemos, e se não recebemos muito like, o autêntico acho que não se relaciona muito bem com isso, né, doutor? Não, essa é uma pessoa com baixa autoestima, que o valor dela, ela mede pela aprovação dos outros. Ela tem valor se muitos a aprovarem, não tem valor se poucos a aprovarem. É uma pessoa muito insegura quanto a si mesmo, fraca autoestima. O teu valor não é atribuído por ninguém, é uma coisa intrínseca, está dentro de você. Ninguém tem como mexer no teu valor. Mas as pessoas não veem isso. Paciência. O autêntico, ele tem um autoconhecimento, né? Ele sabe quem ele é. Tem. Eu sou isso, sei isso, não sei aquilo. Não autêntico. Relação de autenticidade e arrogância. Boa pergunta. Essa mandou bem. Vamos demitir o Odilon, fica você. A relação da autenticidade é você se expressar tal como você é. A arrogância, você se coloca numa posição superior aos demais, que não é autenticidade, é arrogância mesmo. Autêntico eu sou quem eu sou, mas eu sou quem eu sou sem me comparar com ninguém. Exatamente. O arrogante, ele se compara se colocando em cima de um pedestal. Exatamente. É uma forma, o arrogante ele tem necessidade de se afirmar, né? E ele se afirma se colocando num pedestal para poder diminuir o outro. O autêntico não tem nada disso. Ele está mais alto do que o outro, ele se vê mais alto. Exatamente. Acontece que o arrogante é um inseguro. Perfeito. Perfeito. Se eu preciso me mostrar forte, não é porque eu me sinto fraco? E a gente tem muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, que se usam de artifícios físicos, de posição, para se dizer autêntico, para poder reduzir a personalidade, né? O emocional do outro. Quando um autêntico de verdade, ele é humilde, né, doutor? Um autêntico não é humilde, ele é arrogante, ele é ele mesmo. Perfeito, perfeito. Temos um comentário do povo. Oi? O Odilon já sabe, ou eu estou certo ou eu estou com a razão. Você pode escolher. Eu acho que o senhor está certamente com a razão. Boa. Boa. Tô aprendendo, hein? Nós temos um comentário da Ju hoje. Vamos saber quem está falando com a gente? Como discernir a característica do autêntico, para que ele não seja confundido? Como discernir a característica de um autêntico para que ele não seja confundido? Confundido com quem? Com o arrogante. Ele não vai ser confundido porque ele é original. Uma Mona Lisa era confundida com uma estátua do Michelangelo. A Mona Lisa era confundida com o retrato da Lady Gaga. Ela é ela mesma. Não é confundido. O autêntico, ele se respeita muito para não ser parecido com ninguém. Não faz força para ser parecido com ninguém. Pode até haver pontos de coincidência, sim, mas não é uma coisa artificial dele. É aquela pessoa que ele é. Em qualquer contexto. Ele está falando com o faxineiro de um jeito, está falando com o diretor da empresa do mesmo jeito. Quer dizer, outros assuntos, outro vocabulário, mas com a mesma igualdade em relação ao próximo. Ele se sustenta sendo ele mesmo, né? E não sendo ele mesmo, ele se sente mal. Imagina eu, quando eu comecei a participar de programas de debate, já tem mais de 20 anos, eu ficava pensando assim, se eu falo uma coisa, chego em casa, como é que eu vou dar para os meus filhos?
sabe? Sim. Meu pai é um falso, meu pai é um fingido, meu pai não é nada daquilo que ele fala. Eu tinha muito zelo em relação a isso, de não criar uma falsa imagem minha e chocar com a falta de autenticidade para os meus filhos. Vamos continuar nesse gancho que o senhor falou do senhor em relação aos seus filhos. Como criar e incentivar uma criança, né, a ser autêntica? Porque hoje em dia, infelizmente, os pais ou responsáveis pegam um tablet, um dispositivo, né, eletrônico e colocam na mão de uma criança e acabam tendo pouco contato com essa criança que está em formação e precisa de muita orientação. No mundo de hoje, Pois é. como é que Esses isso orienta? dispositivos poderiam chamar de babá eletrônica, né? Só que uma babá eletrônica, as babás eletrônicas de antigamente, que ainda são utilizadas, elas não davam conteúdo. As de hoje dão conteúdo. E nem todos os conteúdos são adequados. O principal para as crianças é não compará-las com ninguém. Com ninguém. Ah, tua irmã é melhor do que você, teu coleguinha é mais inteligente do que você não tirou nota boa, o outro tirou nota boa. Não faça comparação. A comparação gera inveja e complexo de inferioridade. Daí, esse sentido inferior, ele vai deixar de ser autêntico para ser quem ele imagina que deveria ser para agradar os pais. Pois é, o senhor está falando assim das comparações, antigamente havia muita, hoje em dia, né, infelizmente ainda existem muitas comparações, mas antigamente tinha muito, até por não saber lidar com as diferenças, né? Então você era analisado simplesmente por um teste de QI, que analisava só uma habilidade, um tipo de habilidade, uma linha das habilidades das pessoas. Quando hoje em dia nós sabemos que as pessoas são múltiplas, têm múltiplas habilidades. E eu posso ter muita... Em termos de inteligência, Helenita, isso. Existem 8 tipos diferentes de inteligência. A inteligência do QI foi criada em 1909 na França por Alfred Binet, para avaliar se os estudantes iriam bem na escola no futuro ou não. 1909. Esse teste foi meio acreditado. Doutor, seu som parou de funcionar. Estão fazendo toda chamada, eu estou bloqueando. Senhor. Spam. Entrou uma chamada. Spam. Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os americanos aplicaram o teste de QI para ver que voluntários ou que convocados teriam a habilidade de aprender a mexer nos materiais de guerra, nos equipamentos de guerra. Aí o teste de QI se sobressaiu. Mas não é grande coisa hoje, porque o teste de QI só mede a inteligência lógica ou matemática. As outras 7 não mede. Você pode ter muita inteligência lógica ou matemática e não ter nenhuma inteligência espacial, por exemplo. Um arquiteto vê um terreno e imagina ter um shopping, um prédio, uma praça. Mas tem gente que não tem essa habilidade, tem outras habilidades. Então não compare o teu filho com ninguém, porque ele tem os talentos dele. Exato. Você tem que ajudá-lo a descobrir, abrir as portas para ele. E até para você desenvolver e aprimorar o seu talento, você tem que ser muito autêntico. Porque, vamos dizer, por exemplo, um artista, que tem a inteligência artística também, a inteligência emotiva, emocional, o esportista... Musical. Quem pratica esporte... Antigamente não era tão valorizado, você não... Tem até a faculdade de educação física, não estou diminuindo, porque eu respeito muito o profissional de educação física, aliás, é uma área afim comigo, e era meio assim, você não passou para medicina, não passou para direito, então eu vou fazer educação física para fazer uma faculdade. Quando a gente sabe, graças a Deus isso mudou, né, o senhor acabou de falar das várias inteligências, que isso não é verdade. E antigamente, com esse excesso de comparação, e essa comparação que nunca é bem-vinda, você tolia, né? Você castrava um talento e autenticidade de uma criança e de um adulto também, né, doutor? E ter curso superior já não é grande coisa. É verdade. Se você pegar e montar um motorista de Uber, sem desmerecer o Uber, quantos têm nível superior? Muitos. Então, se você tiver uma profissão técnica, às vezes é muito mais bem remunerado do que um profissional
liberal, curso superior. Sim. Aliás, já está começando a ter esse tipo de ensino. O segundo nível, acho que é segundo grau agora, está dando matérias convencionais e profissionalizantes. Sim. Já é um avanço. E hoje em dia muitos não terminam a faculdade, ou não terminam, não vão além do segundo grau. Agora me confundiu se é segundo grau ou ensino médio, porque mudou da nossa época, doutor. Ensino médio, sopraram aqui para mim que é ensino médio. Muitos não terminam o ensino médio. Antigamente a pessoa seria discriminada e ela, mesmo não tendo, além do ensino médio, ela tem um conhecimento muito grande e é um profissional muito bem sucedido na área dela. Ou seja, ele bancou a identidade dele, ele bancou a personalidade dele, ele foi autêntico a falar, eu quero seguir esse caminho. Isso também é uma grande característica da pessoa autêntica, não é, doutor? O meu filho mais velho não tem curso superior, Olha, um grande mas ele é piloto e muito bem pago, contratado nos Estados Unidos, muito bem pago. O outro filho tem 2 níveis superiores, delegado da Receita Federal e não ganha tanto quanto o irmão. Exato. Você vê, uma coisa técnica diferente do acadêmico. Sim. E tem muita besta quadrada, cá entre nós, mas muita besta quadrada com diploma superior, não sabe nem dar bom dia para a mulher, para a empregada, para nada. Cheio de diplomas e sem inteligência emocional nenhuma. Exatamente. Antigamente o canudo mudava uma vida. Hoje em dia o canudo não quer dizer nada. Porque até o nível, né, de avaliação das instituições de ensino mudou. Então, se não tem uma adequação para a realidade, você acaba ficando falho. E autenticidade, né, você reconhecer, você acaba travando um poder de uma pessoa. Que ele nasceu com aquilo, com aquele poder, né, e eu chamo de diferença de potência e poder. O autêntico, ele consegue transformar a potência dele em poder. Porque a potência é o poder preso. Quando você libera o poder, sabendo quem você é e como você vai usar, você desenvolve o seu poder. E com certeza o que é lamentável, Helenita, é ver tanta gente com potencial subutilizado. Isso dá uma frustração na pessoa, né? Ela não é quem ela poderia ter sido. Mas morreu frustrada. Exatamente. O autêntico não é um frustrado. Muito bom. Nós temos perguntas, doutor Luiz Aibinder. E tem outros quadros também, hein? Tem mais quadro aqui. Tá aqui, ó. Depois das perguntas a gente vai para mais um quadro. Bom, tem uma pergunta aqui da Jane Débora. Ela está perguntando, como ser autêntico e empático ao mesmo tempo? Ouviu? Não impede, não impede. Não são coisas antagônicas, não. Você pode ser autenticamente empático ou autenticamente antipático. Mas você pode. O autêntico, é verdade, né? Porque a autenticidade é escolher por onde vai seguir. E seguir. Como o senhor falou, ele pode ser empático ou antipático. Não, ele pode seguir. O autêntico segue sua voz interior. O empático é como ele se relaciona com os demais. Ele é capaz de sentir as emoções do outro, se colocar no lugar dos outros, isso é empatia. Outros não têm tanta empatia, falta empatia. E alguns têm empatia tóxica. Carrega o peso das dores alheias. E pesos desnecessários causam dores desnecessárias. Exatamente. Aí vão usando outros nomes. Mas vamos para um quadro. Qual a moral da história, doutor Luiz Aibinder? O velho ditado, Maria vai com as outras, é a forma mais fácil de definir quem passa mais tempo tentando ser como os outros, ao invés de ser uma pessoa autêntica. Mas isso pode acontecer por inúmeros motivos, como, por exemplo, pressão social, necessidade de se encaixar em padrões, ou até mesmo dificuldade para se reconhecer e aceitar-se como é. Mas a autenticidade, além de tudo, é a capacidade de uma pessoa ser fiel à sua verdade, colocar a sua honestidade à frente da sua forma de viver, seja nos círculos de amizade, seja na família ou no trabalho. Ser autêntico não significa necessariamente ser diferente dos outros. Não é preciso que uma pessoa escolha o oposto daquilo que os outros estão fazendo.
ou seja, ser do contra, para ser considerada autêntica, mas sim viver sua própria verdade, não traindo a si mesmo. Há quem pense que ser autêntico significa simplesmente se diferenciar dos outros. Isso vai levar a um terrível engano. Detectar que é igual e se esforçar para ser diferente, a má notícia é que isso não é autenticidade, é excentricidade. Nem todos têm coragem de se portar de acordo com a sua verdade interior. Anos de inibição levam as pessoas a usarem máscaras para esconder traços de personalidades que são considerados inadequados, mas que nem sempre são. Não use máscaras. Quando a máscara se confunde com o verdadeiro rosto, a pessoa passa a performar em vez de viver. Assim, em algum momento da sua vida, a frustração, a angústia de não ser quem realmente é, vai tomar conta e vai causar uma série de estragos emocionais. Então, pessoal, o carnaval está chegando, não compre máscara, tire as suas. As pessoas autênticas não se aceitam como são. As pessoas autênticas se aceitam como são. Compreendem que são perfeitamente imperfeitas. Portanto, não tem medo de assumir erros nem admitir defeitos. Enfim, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Se você tentar, muitas vezes vai se sentir sozinho e às vezes até com medo. Mas nenhum preço é alto demais para ser o privilégio de possuir a si mesmo. É verdade. Olha, esse tema ele dá para parte 2, parte 3, parte 4, porque as pessoas elas estão se perdendo, né? Nessa busca e nessa negação, usando máscara. E as máscaras, elas não percebem que elas estão usando amarras, né? Não, a máscara fica tanto tempo no rosto que a pessoa, quando quer tirar, já não sabe o que é rosto e o que é máscara. Pois é, né? Nossa, e acaba quando tenta tirar, sai junto. E olha pra si e não se reconhece. Isso é muito sério. Doutora Aybinder, nessa dificuldade, vamos para verdades duras de engolir? Aqueles que... Oi? Vamos lá. Fala a ideia. Aqueles que pensam, aqueles que pedem aos céus, já está, na maioria das vezes... aquilo que é pedido aos céus já está, na maioria das vezes, dentro das nossas mentes. Eu entendo da seguinte forma: as pessoas terceirizam a responsabilidade para Deus, para os anjos da guarda, não sei para quem, para coisas que elas poderiam fazer, ao alcance delas. Mas elas não têm autoconfiança, não têm autoestima, não têm resiliência. Aí ficam pedindo aos céus para fazer aquilo para ela. Deixa cair no meu colo de presente tal coisa. Aí Deus virou Papai Noel. Você pode fazer muita coisa. Não depende de forças externas, depende de você. Só depende de você. Nós já fizemos aqui um tema que a vida é feita de escolhas. Sim. Cada um tem que lidar com as consequências dessas escolhas. Assumir as escolhas feitas e serem responsabilizados pelas consequências, né, das escolhas feitas. É a lei da semeadura. Você escolhe o que plantar, mas você não vai escolher o fruto que você vai colher. É o resultado da sua ação. E na própria Bíblia fala que Deus é Deus do impossível, porque nós temos que fazer a nossa parte. Quando é impossível para a gente, entrega nas mãos de Deus, que Ele faz a parte dele. Mas depois que cada um de nós fez a nossa parte. E o senhor falou muito bem, doutor Luiz Aybinder. As pessoas elas terceirizam a responsabilidade que elas têm com a própria vida, né, para Deus e para os outros. Né? Se deu alguma coisa errada, a culpa foi do doutor Luiz Aybinder, a culpa foi do Odilon, a culpa foi de não sei mais quem, ou foi Deus quem quis assim. E tirou o corpo fora, né? Ela é só uma vítima. Quando vítima, você se torna impotente. E, sendo uma vítima impotente, você está a um passo só da depressão. Sim, isso é muito E você não muda nada sendo vítima. E ficar se lamentando
não te torna uma pessoa mais pobrezinha, não. Te torna uma chata sem tamanho, né? Muito chata, ficar lamentando. Os fortes não reclamam, quem reclamar é para os fracos. Exatamente. Autorresponsabilidade, né? O autêntico, o forte, ele se autorresponsabiliza, ele sabe que ele tem uma parcela de poder, isso é poder, tá? Autorresponsabilidade é poder, que as pessoas falam estamos tanto num universo de empoderamento, e o autêntico não precisa ser empoderado, ele já sabe o poder que ele tem. E muitas vezes... Fale? Esse negócio de empoderamento está muito na moda, palavra chique, empoderamento, mas a pessoa abre mão do seu poder para transferir para os outros. Ela não me deu importância, não me deu valor, isso assim. Fica sentindo o poder está em você. O poder é nosso, está em cada um de nós. E cada um tem um poder que precisa ter na própria vida. Foi o que o senhor falou da comparação, não tem que comparar, não tem melhor nem pior, existe peça rara e única. Né? Como um grande quebra-cabeça, se você tira uma peça, você não consegue montar o quebra-cabeça. Assim é na vida. Isso, você tem toda a razão. Né? De 0 a 10, doutor Luiz, como é o seu... Quantas pessoas o senhor atende, né? Não, estou falando assim, qual é a frequência? Eu tenho atendido muitas pessoas que têm essa questão de não identificar quem são, porque eu sei que o senhor dá cursos, e muitos cursos. Se o senhor quer fazer alguma divulgação de algum curso seu, aliás, quem quiser ser atendido, assistido pelo doutor Luiz Aibinder, faz como? Pode entrar no Instagram, Psicólogo Aibinder. Pode entrar no meu WhatsApp, que eu respondo sempre. O telefone é 21, é prefixo do Rio de Janeiro, 991 16 1999. Repetindo, 991 16 1999. Ou pelo Instagram, Psicólogo Aibinder. Eu dou muita aula, muito curso. Aliás, eu gosto muito dessa atividade da aula. E é muito bom o curso dele, gente. Não fez, faça. Não deixe passar essa oportunidade. Na Verdades Duras de Engolir, fala que tudo que a gente pediu já está dentro da nossa mente. As crenças, as famosas crenças limitantes, crenças fortalecedoras. Qual é a relação de uma crença com uma pessoa autêntica? A pessoa autêntica geralmente não desenvolve crenças limitantes. A crença limitante é assim, eu não consigo, isso não é para mim, já passei da idade, nasci pobre, mas um montão de desculpas. Quem tem muita desculpa não tem resultados. Né? Então, essas crenças limitantes, elas engessam a pessoa naquele mundinho limitado dela. A crença positiva ou não limitante, eu ainda não sei, mas posso aprender. Se eu me esforçar, eu consigo. Não há nada que me impeça de fazer isso. Se eu for me propuser a fazer um concurso, eu sei que o desejo não vai me aprovar, mas eu, me dedicando ao processo de estudar, eu aumento a minha chance de passar. Eu não garanto que eu vá passar, mas eu garanto que eu estudando, eu controlo o processo, mas eu não controlo o resultado. Se passar, ótimo. Se não passar, tenta outra vez. Não é o fim do mundo, não é uma guerra atômica. Tem gente que faz uma bobagemzinha, uma guerra atômica, né? Sim. Então, uma coisa mínima, uma bobagemzinha que daqui a um mês já nem se lembra mais. Imagine o drama, fazer aquela tragédia. Porra. É verdade. E é a famosa tempestade no copo d'água, né? Tá chovendo lá fora, aí você vai lá, só coloca o seu copo só para ele encher, para falar que tá tudo desabando na sua cabeça. Tudo acontece comigo. Com a eu tenho uma experiência interessante, eu trabalhava no hospício, não estava hospedado não, trabalhava no hospício, tinha uma varanda, lá em Jacarepaguá, no segundo andar tinha uma varanda. Aí 2 carros tiveram uma pequena colisão, aquela batidinha quebrou lanterna, um para-choques, alguma coisa assim. Aí os motoristas saíram dos carros e começaram, aquela DR, sabe, discutir a relação? Sim. Já querendo brigar. Aí os malucos lá na varanda, vem pra cá, o lugar de vocês é aqui. Olha isso!
Quem era maluco da história, na verdade, né, doutor Luiz Aibinder? Fiquei na dúvida. Pois é, e isso é real, né? Porque as pessoas acabam se estressando, se perdendo por tão pouca coisa, né? Um exemplo bom. Nós estamos às vésperas do carnaval. Sim. Você se lembra das preocupações que você tinha às vésperas do carnaval passado? Não. Não pelo fato de eu nem saber do carnaval. Insignificantes, você nem lembra. Pois, então, e as pessoas elas vivem, né? Porque tem aquela preocupação exatamente com excesso de preocupação com o que você não controla. E os fatos, sejam os passados, sejam os presentes, sejam os futuros, a gente não tem total controle com eles. Né? Não, você não tem. Você só tem controle sobre o agora. Você não garante a próxima batida de coração. Uhum. E o agora, ele é muito rápido. E você não tem nem controle de todo o agora, porque a gente está no agora, eu e o senhor estamos no mesmo agora. Eu vou ter gestão... Não, eu estou no meu, você está no teu. Mas exatamente, mas assim, quando as pessoas querem se relacionar tanto com as outras, né, elas deixam de cuidar da própria vida e começam a cuidar da vida do outro, elas se perdem no agora do outro. E... sem entrar em baixaria, tem sexo oral, sexo genital e sexo nasal. Você conhece o sexo nasal? Metendo o nariz onde não é chamado? Exatamente isso, mete o nariz onde não é chamado. Pois é. A vida do outro não é sexo nasal? E pegando esse gancho que o senhor está falando, que tem a ver com a autenticidade, o autêntico ele não vai perder o tempo dele, ele vai investir o tempo dele cuidando da própria vida e não olhando para a vida do outro. Ele vai entender que aquilo não faz parte da vida dele. Respeitando a unicidade do outro, cada um é senhor de si. Exato. Os meus filhos, eles não são robôs teleguiados meus, eles pensam do jeito dele, do jeito que eles querem, são adultos, independentes. Eu não quero que eles pensem igual a mim. Aliás, eles pensam até melhor, mas eles pensam do jeito deles. Pois é, né? Respeitar essa diferença. A pessoa autêntica, ela é descontraída, né, doutor? Ela não fica com aquele peso das emoções, né? Você precisa fazer tipo? Não. Confesso se você faz tipo, deixa de ser quem você é. Pois é, eu confesso que já teve uma época da minha vida que eu não era autêntica, não. Hoje em dia eu sou. E o autêntico, ele incomoda para esse mundo de que não sabe viver com autenticidade, né, doutor Luiz? Já imaginou você sem máscara num baile de máscaras? Pois é, você fica meio estranho, né? Quer dizer, eu não fico estranho, nem o senhor, mas as pessoas começam a te achar estranhos, né? Não, destoa, né? Destoa. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo que esclarece bastante. Meu filho, eu falei, um deles é piloto, ele era comandante da Varig. Eu tinha passagem aérea para qualquer lugar do mundo, de graça. Aí eu já sabia a resposta da minha mulher, de brincadeira eu perguntava para ela: quer passar o carnaval em Paris? Quer passar o Réveillon em Nova York? A resposta dela, não quero. Ela não gosta de sair de casa, nem eu. Aí todo mundo fica, mas eu junto não é, dá para viajar e você não tem até essa moleza no pai. Eu digo, Deus não dá asa para cobra. Eu ficava assim, um ponto fora da curva negativo, né? Eu não quero, não. Eu não gosto de carnaval. Pois Aí as pessoas, mas como você não gosta de carnaval? Eu digo, onde é que está escrito que eu tenho que gostar de carnaval? A sociedade, ela faz uma pressão na gente, né? Pra gente ser igual a ela. Igual à sociedade, que eu tô dizendo. Oi. E nós também nos autopressionamos. Eu vou explicar por quê. Não sei quanto tempo tem aí o programa ainda, mas vamos lá. Mais 5 minutinhos, passou rápido. Nos primórdios da humanidade, as pessoas viviam em pequenas tribos de 25, 30 elementos. Caso você pisasse na bola e fosse expulso da tribo, você praticamente era condenado à morte, porque você não conseguiria sobreviver às adversidades, nem sempre teria caça, nem sempre teria coleta, teria animais, teria outras tribos, pessoas de outras tribos te atacando. Então, essa necessidade primitiva se chama necessidade de pertencimento. Se você for expulsa do grupo, você praticamente, na época, era praticamente morta. Era uma condenação à morte. Hoje, 10 mil anos depois, você tem que fazer um upgrade. Você não precisa de pertencer
a determinado grupo. Você tem vários grupos que você possa pertencer. Se você abrir o computador, você vai ver grupo para tudo. Uhum. Você não tem essa necessidade de pertencimento. A tua sobrevivência não está vinculada ao grupo. Mas se você ainda pensa com essa parte primitiva do cérebro, que se chama tronco cerebral, você tem uma necessidade, hoje olhada desse jeito, como quase patológica de pertencer. Aí você vai ver o filme que todo mundo vê, se veste como todo mundo se veste, vai comer a comida que todo mundo recomenda, subjugando a tua individualidade pela necessidade de pertencimento, que já foi útil, hoje já é disfuncional, ela atrapalha. Uhum. Você, então, é induzida, forçada, e se induz e se força a pertencer à tribo, ao rebanho. E hoje, Não faça parte do rebanho. hoje em dia, às vezes, é até bom e saudável não pertencer, né? Sair de determinados grupos, né, doutor? Doutor, Você escolhe, né? Cada um tem grupo para tudo. direito de escolha. Doutor Luiz Binder, pensamento do dia, qual é? Para encerrar, então, né? A sociedade é um grande baile de máscaras. Repetindo, a sociedade helenita é um grande baile de máscaras. É verdade. Eu prefiro não entrar nesse baile. A vida é feita de escolhas. Escolhas. Cada um com a sua. O senhor quer deixar um tema já encaminhado para a semana que vem? Ou vai fazer Vou uma pensar. surpresa? Vai pensar? Se você tiver alguma sugestão, eu posso acatar, mas... Olha, agora eu não tenho não, porque eu tô tão instigada com esse tema ainda de pessoas autênticas. A gente falou sobre tanta coisa importante. Eu acho que dentro mesmo desse tema a gente pode fazer um outro tema. Mas vamos vendo no meio do caminho. Módulo 1, módulo 2. Módulo 1, módulo 2. Ou também os bailes que a gente pode ser também pessoas autênticas. A volta das pessoas autênticas. Olha isso, como resgatar a autenticidade das pessoas. Ou os bailes da vida. Quais os bailes que a vida... Nós já demos bases suficientes para despertar o interesse. Eu prefiro dar outro tema que seja de utilidade geral e menos repetitivo. Mas quem quiser ver esse tema outra vez, está lá no YouTube. Está no YouTube. E vale a pena. Se você chegou agora e não viu, vai lá no YouTube e acompanha desde o início. Dr. Luiz Binder, foi um prazer para mim estar aqui, dividindo esse espaço com o senhor, que é sempre enriquecedor. É sempre prazeroso estar aqui por mais momentos desse entre nós e com esse público maravilhoso. Muito obrigada. Até sexta-feira. Eu que agradeço. Um beijo para você, para todos que nos assistem. Que fiquem todos na paz. Na paz.